Meu querido irmão e amigo, você que nos dá o privilégio de mais uma vez poder falar com você, com sua família, poder falar aí na sua casa, quem sabe você que está em viagem, você que está aí no trabalho, vai estar podendo ouvir essa live. Nós queremos ler a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista João, o capítulo 3, versículo de número 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido irmão, amigo, você que, como já disse, nos dá o privilégio de poder falar com você, com sua família, e juntos podermos meditarmos na santa palavra de Deus. Jesus, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa entender que a maioria das pessoas sabem desse versículo, só não observa o conteúdo da palavra de Deus, o que deve, o que precisa ser feito por nós, os seres humanos, porque Deus já fez a parte dele de oferecer o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos, através dele, um dia poder estar no céu. É o desejo de todo ser humano, um dia estar em descanso, estar com Deus, porque para sempre, o permanente, eterno, nós não estaremos aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós estamos de passagem. E o que eu quero observar com nossos irmãos e os nossos ouvintes é o seguinte: é que tem muitas pessoas que interpretam esse versículo diferente, uma coisa que aqui não está escrito. Tem pessoas que pensam assim, que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e acham que todos já estão salvos. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz que todos já estão salvos. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem pessoas que dizem: Jesus já sofreu por mim e eu já tenho a vitória. Se depender da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo, você já está com vitória. Mas o problema é que você rejeita a vitória da parte de Deus, porque aquela pessoa que não quer Jesus rejeita a vitória da parte de Deus. O evangelho que muitas pessoas têm acreditado é o evangelho de paz e amor, mas não é o evangelho da cruz, o evangelho do sacrifício, o evangelho que as pessoas que acreditam nele têm a vida eterna, e quem tem a vida eterna passa a ter a visão diferente, viver diferente. A natureza do salvo é viver diferente. O salvo, ele tem a esperança de morar no céu. Ele tem a esperança de estar com Deus. Então, o evangelho que muitas pessoas interpretam não é o evangelho de Deus. Porque as pessoas acham que acreditou em Jesus, aí já pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é assim. Pelo contrário, aqueles que realmente creem em Jesus, como diz as Escrituras, eles vão viver diferente
eles vão viver a vida que a Bíblia proporciona para que nós possamos viver. Se nós observarmos o capítulo 3 do Evangelho que nós lemos, Jesus falou com Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque quando uma pessoa nasce de novo, o próprio nascimento que ele tem através da palavra de Deus faz com que ele veja o reino de Deus. Ele vai entender o reino de Deus. E para ser salvo, é necessário também crer em Jesus. Jesus, ele diz que quem crer nele, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Quer dizer, essa pessoa não estará no deserto da vida espiritual, porque rios de água viva correrão do seu interior. Se nós observarmos a Bíblia, o profeta Isaías, ele profetizou de Deus derramar água sobre o sedento e rios sobre terra seca. As pessoas precisam entender o que é crença em Jesus. A Bíblia diz que nós passamos a viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo, ele diz que não existe a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus, você vai ter vida eterna. Se não existe condenação, é porque aqueles que acreditam em Jesus, eles não serão levados a julgamento. Jesus já foi julgado por nós. E aí alguém pode dizer, então estamos tranquilos, porque ele foi julgado por nós, ele foi condenado em nosso lugar. Mas a Bíblia mostra para nós que a nossa felicidade é estar crendo nele. E se nós acreditarmos nele, a nossa vida será diferente. Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 17, se você ler até o versículo 32, você vai ver ali o apóstolo Paulo dizendo que aquele que roubava não rouba mais. A pessoa deixa a mentira e fala a verdade, cada um com o seu próximo. Quantas pessoas estão vivendo dizendo que serve a Deus e rouba, mentiroso? A Bíblia disse, lá em Apocalipse 21, versículo de número 8, que a parte dos mentirosos, dos tímidos, dos covardes, dos incrédulos, é no lago de fogo. A Bíblia disse, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, todos aqueles que amam e cometem mentira, ficarão de fora. Ficarão é porque já estão de fora desde a queda de Adão e Eva, desde que eles pecaram contra o Senhor. Deus expulsou eles do jardim do Éden, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e eternamente pudessem agora eles estar vivendo em pecado. E para aquele jardim, no sentido espiritual, retorna aqueles que acreditam, aqueles que
passa a crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Outra coisa que eu quero te lembrar é que Satanás, o mesmo que enganou Adão e Eva, continua enganando a humanidade, aqueles que não tomam cuidado. É que as pessoas às vezes, não, eu acredito em Jesus, mas tem que acreditar em tantos outros nomes. Jesus, ele não colocou ninguém mais para o auxiliar, salvar a humanidade, porque todos pecaram, todos dependem de Jesus, ele é o único. O profeta Isaías, falando numa voz profética do próprio Deus, dizendo: eu salvei e eu anunciei, e Deus estranho nenhuma, e fora de mim não há Salvador. Ninguém é salvo sem Jesus. E se você disser, mas eu creio em Jesus, mas se você busca em outros nomes também, então você está desacreditando, porque Jesus é o autossuficiente para salvar aqueles que acreditam. Lá na cruz, somente Ele que pode dizer tudo está consumado. Somente Ele é o sacrifício aceito por Deus o Pai, só Ele. Então o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, e se você crê em Jesus, você vai acreditar para ser salvo. Como é quando nós já dizemos aqui, já falamos aqui, que tem pessoas que dizem, Deus já nos amou e nós já estamos salvos. Não, você deve acreditar. O que nós não precisamos fazer é nos sacrificar, pregarmos numa cruz e oferecer o sacrifício nosso, independente do sacrifício de Cristo. Não. Mas Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Se você fizer isso, você verá essa mudança que Deus vai fazer na sua vida. O salvo em Cristo Jesus não vive de qualquer maneira, não. O salvo em Cristo Jesus passa a viver diferente. É isso que precisa ser entendido. O salvo em Cristo Jesus passa a viver diferente. É a salvação de Deus. Agora, se alguém disser que é salvo e viver a vida que o mundo vive, então você não é salvo. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quero fazer uma oração com você e por você. Deus vai te dar vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estais nos céus, é no nome santo de Jesus que nós pedimos, ó Deus, pedimos ao Senhor que cada vida, que cada pessoa, Senhor, possa ter o entendimento da palavra do Senhor, que cada pessoa possa reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Meu Deus, confirma o milagre, meu Deus, confirma as bênçãos para a glória do nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.